Olá, vamos então falar sobre a PGM Aracaju. Então vamos fazer uma revisão, né? E aí eu vou trazer pontos do regime geral, do regime próprio e do regime de previdência complementar. Tentar colocar para vocês alguns pontos principais, por quê? Porque as questões vão vir nesse sentido. Uma parte regime geral, uma parte regime próprio e uma parte do regime de previdência complementar. Vamos lá. Primeiro, básico, mais caro. Seguridade Social. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos à saúde, previdência e assistência social. Veja, saúde, direito de todos, dever do Estado, sem contrapartida do beneficiário. Atendimento universal e igualitário. Assistência social também independe de contribuição prévia para a Seguridade Social. Porém, será prestada a quem dela necessitar. Lembrando que a assistência social, a Constituição garante o benefício de prestação continuada à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, que não tem condições de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, atendidos os requisitos da lei. Previdência. Previdência já tem caráter contributivo, filiação obrigatória e organizada sob a forma do regime geral de previdência social, devendo observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Princípios da Seguridade Social. Vamos lá? Universalidade da cobertura e do atendimento, cobrir todas as contingências sociais e atender a todos. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbana e rural. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Colocar para mim aí, como exemplo de aplicação desse princípio, o salário família e o auxílio reclusão. Bem, irredutibilidade do valor dos benefícios. Na Seguridade Social, esse princípio, então, atinge o valor nominal dos benefícios. Porém, eu tenho um outro princípio ligado especificamente à Previdência, que é o princípio da preservação do valor real dos benefícios. Então, os benefícios da Previdência devem ser reajustados de forma a manter o poder aquisitivo, de acordo com os critérios estabelecidos em lei ordinária. Então, não vincula o valor do benefício ao número de salários mínimos, nem a variação, o reajuste pelo índice de reajuste do salário mínimo. Bem, equidade na forma de participação do custeio. Quem tem maior capacidade contributiva deve arcar com maior ônus. E aí isso está presente na possibilidade de ter alíquotas diferenciadas na contribuição das empresas, né? Em razão do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, do uso intensivo de mão de obra e da atividade econômica. Vamos lá. Diversidade da base de financiamento da Seguridade Social. Nós temos uma base realmente diversificada, onde nós temos recursos provenientes dos orçamentos dos entes federativos e mais as contribuições da Seguridade Social, que vão incidir, né, sobre folha de salário, sobre lucro, sobre receita, contribuição que vai incidir sobre receita de concurso de prognósticos, etc. Daqui a pouco a gente fala. Então, diversidade. Caráter democrático e descentralizado da administração. Olha só, mediante gestão quadripartite. Quadripartite porque são 4 representações de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Princípio da contrapartida ou
da precedência do custeio. Olha, sem exceção, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. Então, guarde isso para nós. Bem, Seguridade Social, financiamento, custeio. Nós temos o financiamento da Seguridade Social ocorrendo de forma direta e indireta. Diretamente, proveniente dos recursos, dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. E diretamente das contribuições sociais. Aquelas contribuições que estão lá discriminadas na Constituição Federal. Das empresas, sobre folha de salários, demais rendimentos, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa que me presta serviços mesmo sem vínculo empregatício. Contribuição incidente sobre o lucro, sobre o faturamento. Contribuição do trabalhador e dos demais segurados no regime geral. Aqui a gente faz uma observação. 1. Possibilidade de adoção de alíquotas progressivas. Veio isso com a reforma de 2019. Não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Contribuição sobre a receita de concurso de prognósticos, contribuição do importador de bens e serviços do exterior e, recentemente, com a reforma tributária, contribuição sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Fora essa última contribuição, todas as outras podem ser instituídas ou modificadas por lei ordinária. A última, nos termos de lei complementar, porém, a Constituição fala que as alíquotas podem ser trazidas por lei ordinária. Bem, outras fontes de financiamento, outras contribuições da Seguridade Social estão dentro da competência tributária residual da União. Mas, se forem instituídas novas contribuições, há que se respeitar. Veículo da lei complementar, ser a contribuição não cumulativa, não podendo ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições já discriminadas. E pode ter base de cálculo ou fato gerador de impostos? Sim, a exemplo da nova, sobre bens e serviços, instituída pela reforma tributária. Bem, todas essas contribuições que vão financiar a Seguridade Social, só um minutinho, nós temos que respeitam a anterioridade mitigada, o prazo nonagesimal, mas não respeitam a anterioridade comum. Podem ser cobradas no mesmo exercício financeiro? Sim. Mas precisa aguardar os 90 dias após a data da publicação da lei que as instituir ou aumentar. Certo? Bem, os segurados, eles vão contribuir sobre o que a gente chama de salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição deles, com exceção do segurado especial. Por quê? Porque o segurado especial, ele vai contribuir sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. E se ele não comercializar nada, zero naquela competência, tá? Bem, o salário de contribuição, o que pode é saber se cai, se incide ou não incide a contribuição. Então, o que integra esse conceito tem incidência de contribuição. O que não integra, passa. Por exemplo, salários, gorjetas, horas extras, comissões, isso integra o conceito de salário de contribuição. Portanto, vai ter incidência da contribuição, tanto do segurado quanto da empresa, para a qual ele prestar o serviço. Agora, mais recente, incide contribuição previdenciária
sobre o adicional de insalubridade. Sim, né? O STJ firmou esse entendimento em razão da natureza remuneratória dessa parcela. Então, adicional de insalubridade incide contribuição previdenciária. Agora, muito importante a gente saber quais são as parcelas excluídas dessa incidência. Então, nós temos lá os benefícios do regime geral, exceto o salário maternidade. E aí eu pergunto, mas incide contribuição sobre salário maternidade? Sim, a do segurado. Por quê? Porque a do empregador foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, no tema 72, né, nós vamos ver que foi inconstitucional a incidência da contribuição do empregador, tá, sobre o salário maternidade. Então, imagine o seguinte, se o município de Aracaju tem servidores contratados temporariamente. Eles estão no regime geral de previdência social. Portanto, figuram na condição de empregado e o município na condição de empresa. Esse servidor ou servidora entra em gozo de licença maternidade e vai receber salário maternidade. Bem, se for parto, salário maternidade será pago pelo próprio município, que depois tem lá sua compensação com a Previdência. Vai descontar a contribuição da segurada e repassar à União. Vai pagar também contribuição do município em relação a essa parcela? Não, tá? Vamos lá. Ajuda à alimentação. Preocupa. Não incide se não for pago em dinheiro, né? Legislação trabalhista fala vedado o seu pagamento em dinheiro. Mas se for pago em dinheiro, terá a incidência. A parcela que é descontada do trabalhador para custear o auxílio à alimentação também tem incidência porque é parte da remuneração desse trabalhador. Já o vale transporte, se for pago ou não em dinheiro, não importa, ele não incide. Bem, agora, na parcela descontada do empregador para custear o vale transporte, há incidência da contribuição previdenciária. Então, veja aí essa listinha, tá? Auxílio babá, reembolso babá, auxílio creche, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, mais 1/3 constitucional indenizado. Isso não tem incidência de contribuição. Chama atenção de diárias de viagem. Com a reforma trabalhista, tá? As diárias de viagem, independentemente do seu valor, não sofrem incidência de contribuição. Cuidado. Ministro de confissão religiosa. Ministro de confissão religiosa, contribuinte individual do regime geral. Portanto, segurado obrigatório. A empresa e as entidades equiparadas têm que recolher 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestam serviço. Porém, segundo a lei de custeio da Seguridade Social, aquela parcela, aquele valor que a entidade religiosa despende para esses membros, né, religiosos, que independam da natureza e da quantidade de trabalho exercido, não será considerada remuneração, de forma direta ou indireta. Isso, então, faz com que elas não paguem contribuição, né, sobre esses valores. Tá certo? Bem, vamos seguindo. Chego ao regime geral de previdência social. E lá nós vamos ter segurados obrigatórios, né, filiação obrigatória, e segurado facultativo. Os segurados obrigatórios eu tenho divisão entre empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial. Segurado facultativo só pode se filiar com
com 16 anos ou mais, ou maior de 16, pode assim dizer, em que não se enquadre em regime próprio ou como segurado obrigatório do regime geral. Esses segurados da Previdência, eles, quando cessam a contribuição, eles ainda mantêm o vínculo e conservam seus direitos previdenciários por um determinado período. Esse período é chamado de período de graça. Quais são eles? Olha, eu tenho sem limite de prazo quando o segurado estiver em gozo de benefício. Então, enquanto ele estiver, ele estará assegurado. Porém, o auxílio acidente não garante a manutenção da qualidade de segurado. Agora eu tenho depois períodos de graça de 3, 6, 12, 24 e 36 meses. Ponto. 3 meses, quando após o licenciamento, a baixa do segurado que foi prestar serviço militar. 6 meses para o segurado facultativo que parar de contribuir. 12 meses. Aí vem. Olha, não tem prorrogação, é só de 12 meses. O caso de, após a cessação da segregação compulsória, após o livramento do segurado detido ou recluso. Agora, quando se tratar de segurado obrigatório que cessar as suas contribuições, ele tem, no mínimo, período de graça de 12 meses. Esse período pode chegar a 24 se ele tiver mais de 120 contribuições ininterruptas. A mesma coisa vale para qualquer segurado que estiver em gozo de benefício por incapacidade e ele cessar. Após a cessação, pode chegar aí a um período de 12 ou 24 meses. Voltando à situação do segurado obrigatório que cessa suas contribuições, ele ainda pode ter um acréscimo no seu período de graça de 12 ou 24 de mais 12 meses. Quando? Quando se tratar de desemprego involuntário, devidamente registrado no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesse caso, tem mais 12 meses. Por isso que eu falo que pode chegar a 36 meses de período de graça. E, veja só, essa extensão agora é também aplicada ao contribuinte individual, desde que comprove o desemprego involuntário. Essa é a posição da Previdência Inclusiva. Quanto aos benefícios do regime geral de previdência social, nós vamos ter benefícios que exigem carência e outros que não. Quais são os períodos de carência, o número de contribuições exigido para que o benefício seja concedido? Eu tenho carência de 12, 24 e 180 contribuições. 12 contribuições para, em regra, os benefícios por incapacidade. Quais são? Aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária. 24 contribuições. Auxílio e reclusão. 180 contribuições. As aposentadorias, com exceção daquela por incapacidade permanente. Guardou? 12, 24 e 180 contribuições. Agora, tem benefícios que não exigem carência. De forma alguma. Auxílio acidente, salário família, salário maternidade e pensão por morte. Salário maternidade, professora? Sim. Supremo declara inconstitucional a exigência de carência para contribuinte individual, facultativa e especial. Então, portanto, não há carência mais para salário maternidade. Já no caso dos benefícios de auxílio e aposentadoria por incapacidade, estes
tem isenção de carência quando a causa da incapacidade for acidente de qualquer natureza. Acidente de qualquer natureza, incluindo aí as doenças profissional e do trabalho. Ou então, quando for doença, que nós vamos encontrar a isenção na lista dos ministérios da Previdência Social e da Saúde, como, por exemplo, cardiopatia grave, AIDS, hanseníase, câncer e etc. Tá bom? Então, em regra, esses dois benefícios exigem carência de 12 contribuições, salvo se a incapacidade vier de acidente qualquer, não há problema, e daquelas doenças listadas na portaria interministerial. Certo? Bem, seguindo. Benefícios. Trago aqui para você o benefício de auxílio e o de aposentadoria por incapacidade. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Ambos exigem qualidade de segurado, carência de 12 contribuições em regra, né? O auxílio, ficar o segurado incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. A aposentadoria, ficar incapacitado e suscetível de recuperação, de reabilitação, né? E não consegue exercer, ainda que com reabilitação, outra atividade que lhe garanta a subsistência. Então, no auxílio por incapacidade, não é devido quando o segurado estiver em regime fechado, preso em regime fechado. Já a aposentadoria pode, desde que os dependentes abram mão do seu auxílio reclusão. No caso do auxílio por incapacidade, a renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Agora veja, na aposentadoria, com a reforma da Previdência, nós temos duas formas de calcular. Quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, ela corresponde a 100% do salário de benefício. Não importando a quantidade de tempo de contribuição que o segurado tem. Já se não for decorrente de acidente de trabalho, ela corresponderá a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição se mulher, 20 anos de contribuição se homem. Tá? Lembrar o seguinte, na aposentadoria por incapacidade permanente, se o segurado comprovar a necessidade da assistência permanente de outra pessoa, ele tem direito a um acréscimo de 25% do valor do benefício, que pode ultrapassar o teto do regime geral. E esse acréscimo só é devido ao aposentado por incapacidade. Se for outro tipo de aposentadoria, esse acréscimo não é estendido aos demais, já firmado o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Auxílio acidente, benefício devido a apenas 4 segurados: empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial, cuja renda mensal inicial é de 50% do salário de benefício. Tá? Ele vai até o segurado se aposentar ou morrer, ou então quando for emitida a CTC para averbar o tempo do regime geral em outro regime de previdência. Certo? Bem, salário maternidade, já falei que não exige mais carência, e ele vai ser devido a todos os segurados, dependendo do fato gerador. Parto, adoção e guarda judicial para fins de adoção dá direito ao benefício por 120 dias. Aborto não criminoso, por 2 semanas. O fato da mãe biológica ter recebido salário de maternidade não impede
o adotante ou adotante de também receber o benefício. Vamos lá. Com a reforma da Previdência, muda-se o paradigma da aposentadoria voluntária. Passa a exigir, cumulativamente ao segurado do regime geral, idade mínima e tempo de contribuição. E a gente chama essa aposentadoria de aposentadoria programada. Qual a exigência? Homem, idade 65. Mulher, 62. Tempo de contribuição, 20 anos para o homem, 15 para a mulher. Para ambos, carência mínima de 180 contribuições mensais, tá? Então, essa é a programada. E eu tenho a programada do professor da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Nesse caso, nós temos para o homem, o professor, 60 anos e para a professora, 57. São 5 anos a menos do que a regra geral. E o tempo de contribuição? 25 anos de contribuição de exercício efetivo no magistério, até o ensino médio, para ambos. Funções de coordenação, direção, assessoramento pedagógico são entendidos como funções exclusivas de magistério. Então, pode entrar nessa regra aqui do professor da educação básica. Agora, veja, vamos na aposentadoria especial. Reforma inclui idade mínima. Então, aquele segurado que ficar efetivamente exposto a agentes prejudiciais à saúde terá que cumprir, além do tempo de contribuição e exposição aos agentes, idade mínima. Veja aqui a sua tabela. Para 15 anos de contribuição, 55 anos de idade. 20 anos de contribuição, 58 anos de idade. E 25 anos de contribuição, 60 anos de idade. A aposentadoria especial, ela é concedida quando todo esse tempo está comprovadamente exposto a condições especiais, prejudiciais à saúde, tá certo? Então, cuidado nessa condição aqui. Eu vou trazer para vocês agora a aposentadoria do segurado com deficiência, que vai poder se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Quando for por idade, independe o grau da deficiência. Então, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição na condição de PCD. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai exigir, dependendo do grau de deficiência, mais ou menos tempo de contribuição, mas não exige idade mínima. Então, veja, você só vai guardar 20 e 25, que é o caso da deficiência grave. Vai somar a esses números 4 para a deficiência moderada e somar mais 4 para a deficiência leve, tá? Então, sempre 20 e 25, deficiência grave, o resto você soma 4, que aí chega ao tempo de contribuição. Certíssimo? Então, vamos seguindo. Nós temos a pensão por morte do regime geral, também tendo a modificação no seu valor. Depois, para óbitos após 13/11/2019, a pensão por morte ela muda, né? O valor dela corresponde a 50% mais 10 por dependente sobre o valor da aposentadoria. Ou, se não era aposentado, sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito o segurado na data do óbito. Cuidado! Mesmo que tenha morrido de acidente de trabalho, o cálculo é de 50 mais 10% por dependente. A não ser que entre os dependentes nós tenhamos o inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Aí sim, o valor é cheio, 100% sobre o valor da aposentadoria. E
tanto um cálculo quanto o outro, o valor da pensão por morte será dividido em partes iguais, tá? Iguais para os dependentes. E quando perde a qualidade dependente, a sua cota não mais reverte para os demais, certo? Vamos lá falar um pouco sobre regime próprio de previdência social. Nós temos, com a reforma de 2019, né, os que já haviam criado o regime próprio para os seus servidores efetivos. Então, União, Estados, DF e muitos municípios, incluindo o município de Aracaju. Porque após a reforma de 2019, não mais se pode criar regimes próprios. Então, está impossibilitado outro município de criar seu regime próprio de previdência. Quem criou, está criado. Quem não criou, não cria mais. Nesse caso, o regime próprio só ampara servidor que ocupa cargo público efetivo. E aí eu chamo a atenção para o tema 1254 do Supremo, né? Então, somente servidores detentores de cargo efetivo vão estar amparados por regime próprio. Nós estamos excluindo aqui os servidores admitidos sem concurso público e aqueles estáveis pelo artigo 19 do ADCT, tá certo? Agora, servidor exclusivamente cargo e comissão, servidor de cargo temporário, empregado público, exercente de mandato eletivo, sem vínculo, né? Sem ser servidor efetivo, esses vão todos para o regime geral de previdência social, tá ok? Bem, servidor participante de regime próprio não pode se filiar como segurado facultativo do regime geral de previdência social. Cada ente federativo só pode ter um regime próprio ou uma unidade gestora. Não é possível. Então, um regime próprio abrangendo ali todos os poderes, autarquias e fundações daquele ente federativo. E, com a reforma também, regime próprio só paga aposentadoria e pensão por morte. Qualquer outro benefício, se tiver, vai para o tesouro, né? Orçamento do próprio ente federativo. Então, licença maternidade, licença para tratamento de saúde, isso fica tudo no caso com orçamento do ente federativo. Regime próprio só paga aposentadoria e pensão por morte. Só. Bem, com isso, a lei que trata do regime próprio do município de Aracaju, ela foi modificada. Só que foi modificada para excluir os outros benefícios. Mas em relação a aposentadorias e pensão por morte, ela não fez modificação. O município de Aracaju não trouxe ainda a sua reforma previdenciária. Bem, se o regime próprio ele ampara servidor público efetivo no município de Aracaju, quem é o segurado do regime próprio? Pela nossa lei aqui, é chamado de participante. A lei de Aracaju chama de participante, que é o servidor titular de cargo efetivo, seja do Poder Executivo, do Legislativo, autarquias e fundações públicas municipais, certo? A filiação é obrigatória e ela ocorre a partir do momento em que você, servidor, né, tem provimento ali no cargo. Caso esse servidor, no regime próprio de Aracaju, seja cedido para um outro ente, outro órgão da administração, de qualquer ente federativo, ele continua permanecendo vinculado ao regime de origem, tá? Ele continua em relação ao regime de origem. Bem, a outra classe de beneficiários do regime próprio são os dependentes daquele servidor efetivo, né? Então, eu tenho como classe preferencial o cônjuge, a companheiro, inclusive, né, de união homoafetiva, o filho
não emancipado, menor de 21 anos ou inválido. Essa é a primeira classe que ela prefere as demais. E aqui, nesse caso, tem dependência econômica presumida. O ex-cônjuge, ex-companheiro, companheira, se na separação, no divórcio, na dissolução da união estável, ficou com direito à prestação alimentícia, continua na qualidade de dependente. Tá certo? Então, poderá vir a receber pensão. Enteado, menor sob tutela, equiparam-se a filho, mas se comprovada a dependência econômica. Na segunda classe de dependentes, eu tenho os pais. E na terceira, o irmão. Essas duas classes vão precisar comprovar dependência econômica em relação ao segurado. Bem, o município, como eu já falei, de Aracaju, não alterou as regras da aposentadoria e da pensão por morte, né? O que eu tenho de aposentadoria para esse servidor? Aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária. Nesse caso, com proventos integrais e com proventos proporcionais. E aposentadoria especial. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, essa regra que eu aqui mostro da Constituição, ela é aplicada a todos os servidores de regimes próprios. Então, será o servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho quando, né, ele estiver incapacitado e considerado insuscetível de readaptação, tá? Já no caso da lei do município, sim, vai ser aposentado, né? E nesse caso, ele vai permanecer nessa condição de aposentado por incapacidade permanente enquanto perdurar aquela situação. Não é uma aposentadoria, né, irreversível, pelo contrário, tá? Essa aposentadoria por incapacidade ou por invalidez permanente, no caso do município, regra geral, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Proventos integrais quando a incapacidade decorrer de acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. Ainda está nessa condição. Bom, já a aposentadoria compulsória, ela vai ocorrer quando o servidor efetivo completar 75 anos e vai ser paga com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sem exigir daquele servidor tempo mínimo de contribuição. Tá ok? Bem, pode o município, o estado, alterar essa idade para mais ou para menos? Não. Ela é matéria de lei complementar federal. 75 anos de idade. Bem, agora eu chego na aposentadoria voluntária. Mudou completamente o texto da Constituição, né? Pela emenda 103. Então, veja só. O segurado, o servidor, abrangido por regime próprio de previdência, será aposentado. Veja só. No âmbito da União, aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é o nosso caso, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, olha, a idade vai ficar para eles decidirem. Só que o tempo de contribuição e os demais requisitos cabe à lei complementar de cada um. Então, se o município de Aracaju quiser alterar, ele vai ter que alterar sua lei orgânica em relação à idade mínima e o resto por lei complementar dele, tá? Esse aí é o quê? É a aposentadoria voluntária. Só que o município, como ele não fez
mudança, ele vai seguir as regras infraconstitucionais e constitucionais anteriores à reforma, tá? Anteriores à reforma. Então, eu tenho aqui aposentadoria, regra geral, com proventos integrais. O servidor vai precisar de ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 se mulher. 35 anos de contribuição se homem, 30 de contribuição se mulher. Desde que 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Ainda está assim. Já o professor da educação básica, ele vai ter uma redução de 5 anos, tanto na idade exigida quanto no tempo de efetivo exercício do magistério. Então, o que acontece? Se lá na regra eu tenho proventos integrais aos 65, aos 60 anos homem, aos 55 mulher, eu vou tirar 5 anos para o professor da educação básica. Então, o que eu vou colocar? 55 anos para ele, 50 para a mulher. Se lá eu tinha 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, nós vamos tirar 5 anos aqui para o professor. Então, 30 anos de contribuição se o professor e 25 se professora. Além dos 10 anos de exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, até aqui eu falei da aposentadoria voluntária com proventos integrais. Só que continuou o município a adotar a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas aí vai exigir um pouquinho mais da idade. 65 anos para o homem, 60 para a mulher, tá? Então, veja aí essa diferença. Além disso, nós temos as chamadas aposentadorias especiais. Com a reforma, ficou estabelecido que cabe à lei complementar de cada ente federativo, né, dispor sobre idade e tempo de contribuição nos casos exclusivamente de servidor com deficiência que seja submetido a agentes prejudiciais à saúde, né, e no caso aqui, do professor da educação básica. Bem, do professor eu tenho a regra anterior. Servidor com deficiência, eu não tenho, né, que fale sobre a aposentadoria do servidor com deficiência. Nem tenho que também fale da exposição a agentes prejudiciais à saúde. Para servidor, não. Tem para o regime geral, né? Tem para o regime geral. Então, o que acontece? Qual é a posição tomada pelos tribunais superiores? Ora, se você não tem, né, vai utilizar as regras impostas para o regime geral. E aí, nesse caso, eu tenho a súmula vinculante 33, exatamente falando da aposentadoria especial. Não tinha como, não tinha lei complementar federal à época, não tem lei complementar municipal que trata desse assunto ainda, então ficou valendo qual regra? As regras do regime geral de previdência social, tá certo? Seguindo, pensão por morte, devido ao conjunto de dependentes, né? Em razão de quê? De morte, de óbito ou mesmo de morte presumida. A pensão por morte, ela vai ser devida ao conjunto de dependentes do servidor. Porém, qual é o valor? É o valor correspondente à totalidade da aposentadoria, né? Então é o valor da sua aposentadoria até chegar ao limite do valor estabelecido para os benefícios do regime geral e da parcela que exceder 70%, se for aposentado. Se não for aposentado, paga 100% até o teto da Previdência e o que superar só paga 70%. Sobre o quê? Sobre a totalidade da remuneração que esse servidor tem. Então, tem que se aposentar ou não aposentar. Mas aí o marco, né, para fazer aquele cálculo do benefício. Em todos os casos,
o benefício da pensão por morte, ele vai ser calculado e dividido em partes iguais, tá? Para os beneficiários habilitados. Certíssimo? Bem, como Aracaju também não reformou as regras da aposentadoria e da pensão, ele também não fez nada em relação à contribuição previdenciária. Continua a contribuição do servidor sendo 11% sobre, né, a remuneração de contribuição que ele tem, ou dos aposentados e pensionistas também 11%, mas só vai incidir sobre a parcela que supera o teto do regime geral. Em contrapartida, eu tenho o município, que vai pagar 22%. Tá? Então, 11 e 11, 22. Ainda não alterou. Tá certo? Bem, agora eu vou falar um pouquinho do regime de previdência complementar. Olha só. Até a emenda 103, os entes federativos que mantinham o regime próprio poderiam instituir um regime de previdência complementar para os seus servidores. E se assim fizesse, a partir da sua vigência, aqueles servidores que ingressassem já na vigência desse regime teriam, de qualquer maneira, a limitação do valor da aposentadoria e da pensão por morte ao teto do regime geral. Tá? Literalmente. Bem, veio a reforma e disse assim: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão regime de previdência complementar. Então, passou o quê? A determinar que todo mundo, todos os entes têm regime próprio, tem que instituir o regime de previdência complementar. Porque, como o próprio nome diz, né? Vai estancar de um lado e propiciar de outro. Mas, aí, esse regime de previdência complementar do município foi criado, né? Só que ele vai atingir, ele vai ser aplicado, veja, aos servidores públicos, titulares de cargos efetivos, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, né? Que ingressarem no serviço público a partir, olha só, a partir da data de publicação da autorização do convênio de adesão, né, do patrocinador. Então, o que acontece? No caso de Aracaju, ele não vai criar uma estrutura, uma instituição ou uma entidade de previdência complementar fechado para gerir o regime de previdência complementar. Não, tá? Ele não vai fazer isso. Ele vai o quê? Fazer um convênio, um contrato de adesão em outro, tá? Não vai só para ele. E aí é o seguinte, olha, por enquanto, esse convênio de adesão, né, tem que ser com entidade fechada de previdência complementar. Porque até então não pode, né, administrar aí plano de servidores com entidade aberta, tá? Bem, o regime, ele tem que ser oferecido somente na modalidade de contribuição definida, tá? Então, sempre na modalidade de contribuição definida, porque aí já sabe que não vai ter déficit para o erário, tá? Porque nesse sistema não se sabe o valor final do benefício, né? Porque você tem só definida a contribuição, mas a contribuição é idêntica, tanto X para a empresa quanto X para o empregado, né? O servidor. Bem, aí, quem são os servidores titulares de cargos efetivos do município que são elegíveis a participar do regime de previdência complementar? Primeiro, servidores cuja remuneração ou subsídio supera o teto da previdência, né? São eles os eleitos. Pode que aqueles que ingressaram antes da publicação fazerem, elas pode fazer, o que eu vou falar? Eles podem fazer quem ingressou antes da vigência
pode fazer uma opção expressa, né, por participar, mas tem um período, uma janela aí onde que ele tem que fazer, tá certo? Então, olha só, servidor que ingressou depois da vigência está com uma remuneração acima do teto do regime geral, pode aderir, né? Não tem problema. Se estiver abaixo, não tem. Aí, tá. Ganha mais do que o teto do regime geral. Sim. Aí, o que acontece? Já contribui para o regime próprio até chegar ao limite máximo do regime geral. O que passar, né? O que passar vai ser base de cálculo da Previdência complementar, para que no futuro o que acontece? O servidor tenha o benefício do regime próprio, o benefício do regime complementar, certo? Bem, esses servidores que ingressarem já na vigência do convênio de adesão, né, com a entidade fechada de previdência complementar, se eles ingressarem já na vigência disso, quando eles ingressam, eles serão automaticamente inscritos, tá? Inscritos no plano de benefício. Só que ingressou, tem remuneração maior, já vai ser automaticamente inscrito. Se não quiser, né, participar, se não quiser, o que acontece? O servidor, ele vai requerer em até 90 dias, é o prazo, tá? Para o cancelamento da sua inscrição no regime próprio. Então, vai requerer. E aí, até 90 dias da data que ele foi filiado. Ótimo. Aí, 90 dias, ele recebe de volta as contribuições que ele fez, no máximo em 60, tá? No máximo em 60. Então, olha só, ele tem 90 dias, ele entrou, foi automaticamente inscrito. Ah, mas não é facultativo? Sim, por isso que a lei fala, olha, você entrou no programa, mas se quiser cancelar a inscrição do regime de previdência complementar, você pode, né? Só o que você vai poder fazer é o quê? Que se não quiser ficar inscrito ali, pode pedir a restituição integral. É restituição, não é resgate, tá? É restituição. Então, veja só, ingressou, né? Tá lá direitinho, automaticamente foi inscrito. Não quero. Tudo bem, pede o cancelamento. Agora, instalando os dois, a contribuição para o regime próprio vai ser até o teto do regime geral. A contribuição para o regime de previdência complementar vai o quê? Vai incidir sobre a parcela que supera o teto, né? Porque aquela primeira já está na previdência geral. Bom, característica desse regime: adesão facultativa para o servidor e a participação obrigatória do município. Sim, né? A adesão ao regime de previdência complementar, ela é sempre facultativa. Não pode, né, exigir. Bem, mesmo que não faça adesão ao regime de previdência complementar, terá as limitações impostas no caso de aposentadoria e pensão? Sim. Tá? Sim. Então, veja que a adesão é facultativa, né? Aí tem que ver, olha, nesse caso, como que vai ser? A contribuição para o regime próprio vai para uma base de cálculo de até o teto da Previdência, né? Porque também só vai gerar benefício desses valores, e sobre a parcela que excede o teto do regime geral. A pessoa decide, ou ela fica, né, na fundação de previdência complementar ou não. Só que os seus benefícios serão limitados, pensão por morte, né? E aposentadoria estarão limitados ao valor do teto do regime geral, independentemente da adesão, tá certo? Faz adesão porque o quê? Pensa naquele servidor que vai ter o seu benefício de aposentadoria ou pensão tetado ali, né?
com o teto, que é o teto do regime geral. Então, pode fazer desse jeito. E aí, nesse caso, o que acontece? A contribuição, guarda isso, a contribuição do patrocinador, ou seja, município, né? A, a contribuição do patrocinador não pode exceder a contribuição ordinária do participante, né? Daquele servidor, tá? Então, só vai ter aquela coisa um por um, que é o que a gente chama de paridade entre as alíquotas de contribuição do patrocinador e do participante, tá? Então, tem uma paridade. Por isso que não gera déficit, porque não tem benefício definido, é só a contribuição definida, que vai ter lá, né, a contribuição definida, e que vai ter o benefício concedido com base no saldo da conta, tá? Do saldo da conta. Então, patrocinador só vai pagar a sua parte, né? Que não pode exceder a do participante. Agora, o participante, ele pode incluir, tá? Ele pode incluir valores para fazer contribuição facultativa. Mas facultativa, contribuição, aí nesse caso, né, não vai ter a contrapartida do patrocinador. Onde tem a contrapartida? Com o servidor que opta pelo regime de previdência complementar, então tá ali. Agora, o servidor que tem uma remuneração acima do teto do regime geral, né? Se for servidor que tenha subsídio ou remuneração abaixo do teto do regime geral e quiser participar, tudo bem, né? Mas não terá contrapartida do município. Agora, se o servidor quer fazer, além da contribuição normal dele para o plano complementar, ele quiser acrescentar valores, pode, só não tem a contrapartida do patrocinador. Então, o que eu coloco aqui para vocês? Olha, as contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições do regime próprio, que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral. Sim, né? Então, aqui. Paridade entre as alíquotas de contribuição do patrocinador e do participante. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas de caráter voluntário sem contrapartida. Sim, porque eles podem fazer mais aportes, né, que são os facultativos, mas aí o município não entra com a sua parte, tá? Não entra. Então, toda vez que for além do normal, só ele, né? Aí, não. Então, a gente tem que imaginar isso. Só há a contrapartida do patrocinador em relação à contribuição normal, tá? Em relação à contribuição normal. Do mais, não vai ter. Tá certo? Agora, fechando. Vamos lá. Pensa comigo. No regime de previdência complementar, eu tenho 4 institutos que possam ser aplicados. 1. Benefício proporcional diferido. A cessação do vínculo com o patrocinador. E a pessoa opta pelo benefício proporcional diferido, porque ela, naquele momento que houve a cessação do vínculo, não tinha implementado as condições de elegibilidade ao benefício. Então, deixa para o futuro. Por isso que é benefício proporcional diferido. Mas tem que ter, olha só, tem que ter a cessação do vínculo. O outro instituto é o Instituto da Portabilidade, também com cessação de vínculo. Aí pega o que está lá, seu direito acumulado, e leva para outro lugar. É o Instituto da Portabilidade. Aí eu tenho o Instituto do Autopatrocínio. Ora, o que é o autopatrocínio?
exemplo, o servidor pede licença sem remuneração, tá? Mas ele não quer ficar desvinculado, desprotegido. O que ele faz? Para ele permanecer vinculado ao regime de previdência complementar, ele tem que pagar a sua contribuição e a do patrocinador, já que ele como que eu vou falar? Ele está de licença sem remuneração. Toda vez que há uma perda total ou parcial da remuneração, ele poderá se valer desse autopatrocínio. Então, ele paga a sua parte e a do patrocinador, tá? Então, eu falo portabilidade, autopatrocínio e benefício proporcional diferido. Falta falar o resgate. O que é o resgate? É pegar de volta, é resgatar o que você tem de contribuição. Só que no resgate tem o desconto da despesa, tá? Da despesa administrativa. Agora, benefício proporcional diferido, portabilidade e resgate, nós temos esses três exigindo, tá? Exigindo a cessação do vínculo. O autopatrocínio pode não ter cessação do vínculo com o ente federativo. Pode não haver. Isso não impede que tenha o autopatrocínio, tá? Então, o autopatrocínio, ele tem quando há uma perda da remuneração, parcial ou total. Então, por isso que não pode exigir sempre que tenha ocorrido a extinção do vínculo com o patrocinador. Já na portabilidade, no benefício proporcional diferido, né, tem que haver a cessação do vínculo com o patrocinador. Então, benefício, portabilidade e resgate são opções de quem cessa o vínculo com o patrocinador. Autopatrocínio, nem sempre precisa haver a cessação. Por que nem sempre? Exemplo, licença sem remuneração. Ou então, perda parcial da remuneração. Então, sobre aquele valor da perda, pode fazer o autopatrocínio, certo? Então, veja aqui, fechamos regime geral, falamos um pouco, né, sobre alguns benefícios, regime próprio, noções gerais, características, e o regime próprio do município de Aracaju, com benefício de aposentadoria e pensão por morte. E regime de previdência complementar, aquele do município de Aracaju, que ele vai fazer por meio de quê? De contrato ou convênio de adesão, né, a plano de benefícios de entidade privada, fechada, de previdência complementar. Certíssimo? Então, eu espero que eu tenha contribuído para você. Qualquer dúvida, nos mande e a gente tira essa dúvida antes da sua prova. Tá ok? Muito obrigada. Bons estudos e boa prova.